Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Hoje é Abacuque, um livro que eu gosto muito, um livro que fala sobre a iniquidade do povo de Judá naquele tempo, fala da intercessão do profeta Abacuque ali diante daquele povo. No capítulo 2 eu amo porque no capítulo 2 vem a resposta do Senhor para aquele povo, e no final do capítulo 3 termina com uma oração maravilhosa de Abacuque, uma verdadeira oração de avivamento, uma oração que fala de reforma espiritual, uma oração que fala da justiça de Deus que só acontece através da fé que a gente tem em Deus, e fala muito da renovação, da gente se voltar para o Senhor Jesus. No capítulo 1 de Abacuque, no versículo 2, já inicia assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso se cerca e cerca o justo, e a justiça é torcida. Meu Deus, aqui Abacuque fala que ele estava em dúvida. Ele era um profeta, ele falava do amor de Cristo, ele tinha um caráter imutável. Só que naquele tempo ele começou a entender e questionar, e assim, perguntar ao pai o porquê que estava acontecendo aquilo, porque ele estava clamando pelo povo e estava vendo só iniquidade, estava tendo muita violência, o povo estava passando por muita, situação. Então ele começou a questionar, falar assim: Senhor, mas o que está acontecendo? Eu clamo a Ti, eu estou orando, eu estou buscando, eu tenho uma vida de oração, uma vida de retidão, e nada está acontecendo. E aí no capítulo 2 a resposta vem, Abacuque 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler ela até que a quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e ela não falha. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então aqui o Senhor se compadece, creio eu, e já me vi muitas vezes, por isso eu gosto muito desse capítulo, porque quem de nós nunca se viu nessa situação que você está clamando, que você está pedindo, que você está buscando, clamando ao Senhor e não tem resposta, e fala assim: Senhor, mas eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu faço tua obra, eu vivo uma vida de retidão, uma vida de obediência, e eu não estou vendo respostas. Então aqui em Abacuque 2, no 4, na parte B, ele fala que o justo viverá pela fé. Então é assim que nós temos que viver essa vida de retidão. No capítulo 3, a oração de Abacuque, ela é maravilhosa, ela começa desde o versículo 1 até o versículo 19, um livro assim de muita bênção, um livro de muita provisão, um livro de muito ensinamento, e mostra de uma forma muito clara que quando a gente busca, a gente ora, a gente clama ao Senhor, o Senhor nos responde. Aqui no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no meu Deus, da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os pés da corça. Aleluia. E me faz andar altaneiramente. O que significa andar altaneiramente? É andar de forma alta, é andar de forma sucinta, é saber que mesmo em meio a situações tem um Deus que está acima de todas as coisas, é saber que tem um Deus que faz o sobrenatural, e é saber que tem um Deus que cuida de fato e que ouve o clamor. E também nos ensina a todo momento no capítulo de Abacuque, principalmente no 3, que fala da oração, a ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura é preciso morrer para a velha natureza.
Toda mudança necessita de uma reforma e na vida com Deus não é diferente. Deve haver uma reforma espiritual. Devemos vigiar e orar em todo tempo. O mal existe e ele tem poder, só que nós devemos fugir da aparência do mundo e a aparência do mal em todo momento, porque maior é a força de Deus do que do mundo, do inimigo. A salvação, ela é individual, não vai ter carona. Só vai subir quem estiver firme nos caminhos do Senhor. Então, nós nunca devemos criticar um irmão que pecou, nós temos que sim ajudar ele a levantar, porque todos nós pecamos, todos nós erramos. Temos que manter a nossa vida reta, limpar nossas vestes com o sangue do Cordeiro e saber nos posicionar diante de Deus em todo o tempo. E além de viver uma vida de nova criatura, uma vida de retidão, uma vida renovada, uma vida avivada, nós temos que ter os atributos da gratidão. Ser grata a Deus nos leva a aceitar o propósito dele para nós sempre e com alegria. O coração grato não permite que a tristeza domine a nossa vida. Eu sou uma prova viva disso, eu sei que muitos aqui também. Porque as adversidades, elas vêm, as dificuldades vêm, os não, eles existem. Eles existem. Infelizmente, quem dera, né? Se fosse Alice, um mundo que só tivesse maravilhas. Mas não é assim que funciona. A vida com Deus é uma vida de obediência. E quando você tem um coração grato, você não deixa a tristeza te dominar. Porque você sabe que o não de Deus e que a espera em Deus, ela vale a pena. E um coração grato oferece a Deus um culto de adoração diária. Não é só no dia de culto, não é só no dia que vai na igreja, não é só quando está com os irmãos, não. É ter um momento diário, é até aquela busca, é ter aquele momento de comunhão, aquele momento de busca e aquele momento de ler e meditar na palavra de Deus, de orar e de buscar a Ele em todo tempo. E a gratidão aumenta a nossa fé em Deus. A gratidão é uma arma de guerra no mundo espiritual. O mundo vive na ingratidão, só que nós, como filhos de Deus, pregamos a sua palavra e somos gratos a Deus por isso. Nós temos que dar graças a Deus e saber que a gratidão aumenta a nossa fé. Amém? Eu amo essa frase. E eu sempre falo ela, que a gratidão aumenta a nossa fé. Um coração grato, além de deixar o rosto mais belo, de deixar a vida mais bela, aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. Vai deixar ele maior? Claro que não, mas vai deixar a nossa comunhão com ele maior, a nossa obediência, a nossa vida com ele, a nossa entrega a ele faz toda a diferença. Então que nós possamos aprender com o livro de Abacuque que é importante sim renovar a nossa mente, que é importante sim ser uma nova criatura, que é importante sim a cada dia mais estar alicerçado nele. Vale a pena sim orar, vale a pena sim clamar. Tudo é no tempo dele, sim, é verdade, mas nós sabemos que nele nós vamos alcançar coisas maiores. Uma coisa que eu aprendi e tenho feito cada dia meu é não criar expectativas em ninguém, mas Deus, ele pode nos surpreender, porque ele é maravilhoso. Que nós possamos viver nessa fé, nessa intensidade, crendo que o Senhor fará infinitamente mais a partir da nossa vida de oração, a partir da nossa vida avivada, com aquela chama acesa, de não deixar o fogo apagar, que esse fogo venha só aumentar, que essa chama, que esse desejo de estar aprendendo cada vez mais do Senhor esteja sempre em nossos corações, através de nós, e que nós possamos refletir isso na vida das pessoas também, nos nossos familiares, principalmente na família, principalmente na igreja, porque tem muitos que ainda não estão nesse patamar, nesse nível de comunhão, nesse nível de rendição, nesse nível de entrega mesmo, de confiar de fato em Cristo. Então que nós possamos aprender esta palavra e que através desse aprendizado nós possamos ensinar e que as pessoas também estejam de coração aberto para entender que nós somos sim usados pelo Senhor, que Ele nos escolheu para sermos usados por Ele aqui nessa terra e que maior é o que habita em nós, que é o Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.